Continua a Semana Católica na livraria do Professor Emílio. Livros para você e para você dar de presente. Do Fim do Mundo, dos Sinais que o Precederão. O livro que marcou a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Imitação de Cristo, livro essencial para a sua conversão espiritual. Os livros estão na livraria do Professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, mas corre lá que a promoção é só até dia 1º de dezembro. Quando nós seremos arrebatados? Muitas religiões por aí acham que a gente será arrebatado antes que o anticristo chegue. Quando começar a tribulação, as pessoas ensinam, então dizem que nós seremos arrebatados para o céu e não sofreremos absolutamente nada aqui na terra. E também eu mesmo tenho uma conhecida que certa vez comentando com ela sobre o fim dos tempos, ela comentou justamente isso, ela deu de ombro, sorriu e falou largamente e falou assim: eu não tenho preocupação com isso, porque eu vou ser arrebatada antes. E aí, nesse vídeo que nós fizemos agora recente, falando justamente da nova pandemia, e a gente está sempre anunciando aí o fim dos tempos, para as pessoas poderem se preparar, aí então várias pessoas saíram dizendo, olha, mas a gente vai ser arrebatado antes, né? Então eu queria passar para vocês justamente isso. Nós fizemos aqui uma extensa pesquisa no Novo Testamento, volume 2, está aqui pronto já, está começando a arrumar, já embalar para mandar para vocês, o Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. E nós fomos procurar essa palavra arrebatamento. Quem é que está dizendo de arrebatamento? Porque na Bíblia original, no livro do Apocalipse, não fala nós sermos arrebatados. Fala a mulher foi arrebatada, o filho da mulher foi arrebatado, né, que o dragão queria devorar, mas não fala sobre nós fiéis de arrebatamento. E nós achamos onde é que isso está escrito. Eu quero dizer, antes de começar a explicar, está lá no livro do Tessalonicenses, né, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, mas eu queria dizer rapidamente o seguinte: você precisa entender que é assim, as Bíblias católicas, elas são várias, não é uma Bíblia só. Eu também pensava antigamente que Bíblia sagrada, bom, o que muda é só a encadernação, o tamanho da letra, não é. Cada editora faz a sua própria, tradução. E os evangélicos também, eles têm várias traduções. Tem a Bíblia de um pastor lá, que eu nunca lembro o nome dele, que, olha, até onde eu vi já está com mais de 22 edições diferentes. Então, cada um vai modificando. Eu vi gente, inclusive, fazendo propaganda. Olha, essa daqui não tem adulteração, não sei o quê. Então, você vê que, então, eles também têm adulterações, né? Começando que foram tirados 7 livros, onde é que começa isso? Lutero tirou os 7 livros e os evangélicos acompanharam. Um deles que tiraram o livro do profeta Isaías, que nós estamos proclamando aqui já há várias noites, já importantíssimo para a gente entender as profecias do Antigo Testamento. Então, inclusive porque ele também anuncia Jesus várias vezes, anuncia inclusive Nossa Senhora ali, a Virgem que vai conceber, várias vezes nós temos profecias desse tipo. E aí depois nós temos que entender então que eles também têm uma série de Bíblias adulteradas. Então eu penso assim: o fiel aprendeu errado porque o pastor ensinou errado, mas esse pastor, antes de ser pastor, ele também era fiel e aprendeu errado. E assim vai, é um dominó, né? Uma cadeia, né? Vai caindo um atrás do outro, né? Até que nós vamos chegar nas Bíblias, né? Que nós não podemos criticar muito, porque as nossas também, várias delas são modificadíssimas. Várias delas são modificadíssimas. Então, não vamos aqui ser hipócritas e criticar a Bíblia dos outros quando as nossas também são modificadas, menos essa. Essa daqui eu garanto para você que não é. Essa daqui está exatamente, a Bíblia do século XVIII está exatamente. Então você que é evangélico, se você está assistindo isso aqui depois, faz favor de adquirir a Bíblia do século XVIII e comparar com a sua. Então eu vou proclamar para vocês a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. É o único momento que aparece justamente essa conversa de arrebatamento, tá bom? Porque o próprio Senhor, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Olha, você entendeu? Vou desmembrar agora aqui para você entender melhor. O próprio Senhor, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, conclusão, depois é que vem o arrebatamento. Primeiro o Senhor volta, aí então ele julga os mortos, depois, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Ele vai julgar primeiro os mortos. A gente fala vai julgar os vivos e os mortos, mas a ordem certa ele vai julgar os mortos primeiro, os vivos na sequência. E aí sim nós seremos arrebatados. Mas aí a questão é a seguinte, arrebatamento é só no final. A questão é, primeiro o anticristo, primeiro a grande tribulação, depois os 3 dias de escuridão. Por último, nós temos então, finalmente, aqui, nosso Senhor voltando. Aí ele vai julgar os mortos primeiro, e aí será a nossa vez, seremos nós, arrebatados. E eu estava pensando justamente nisso esses dias, coincide, né? Que eu estava pensando justamente isso. Como é que vai fazer, né? Porque diz que o Senhor, o sinal será visto, né? Do Oriente até o Ocidente. Mas o Senhor, assim, biblicamente falando, a última batalha contra o demônio se trava no Armagedon. O Armagedon é uma região ali da Palestina, lá no Oriente Médio. Vamos dizer ali em Israel. Até pesquisei, mas agora não marquei, né? Aí depois a gente vê de novo. Mas assim, daquele lado lá, e o Senhor vai aparecer lá, e nós vamos sair daqui e lá, que jeito? Depois que tudo for destruído, de que jeito nós vamos fazer isso? Não vai ser a nado, porque para atravessar o Oceano Atlântico, a nado não é brincadeira, né? Então, como a gente faria isso? De repente não vai ter transporte, um monte de gente vai para o brejo nos 3 dias de escuridão, 3/4 da humanidade será dizimada. Então, como nós chegaremos lá? Nós que sobramos chegaremos lá? Resposta, São Paulo responde, tá certo? Porque o próprio Senhor, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, descerá do céu, só quando ele voltar, né? E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então não tem arrebatamento antes. Não existe arrebatamento antes, nós vamos passar por todo o sofrimento, nós vamos passar sim por toda a grande tribulação. Só quando Jesus voltar, depois que ele julgar os mortos, é que nós seremos então arrebatados, levados pelos ares até o Senhor, mas isso é só no final, no finalzinho do finalzinho, antes não. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você que é evangélico, né? Olha, presta atenção, cuidado, vai procurar na Bíblia verdadeira, te recomendo essa Bíblia que é a Bíblia do século XVIII, isso aqui é o volume 2, por isso que a gente insistiu tanto, olha, compra o volume 2, o volume 2 é importante, né? Isso aqui é da editora Remanescente. Quando for colocar o vídeo aí, a gente coloca o link aí embaixo para facilitar para você lá consultar. Tá bom? Porque é isso. Você precisa conhecer as cartas dos apóstolos, você precisa conhecer as profecias que estão nas cartas dos apóstolos e o Apocalipse como ele realmente foi escrito. Como o Apocalipse realmente foi escrito. E isso só vai ter na Bíblia do século XVIII que nós estamos resgatando. 2 anos já de trabalho, não é fácil. Senhor capacitando a professora Milene aqui, rachando o coco lá para ir atrás da parte de latim, para entender só pelo Espírito Santo, com muita oração. Vai para as cartas de São Paulo, o professor fica lá fazendo oração, pedindo a São Paulo que mostre o que ele realmente quis dizer, quando some, né? Porque muitas vezes a gráfica, aquela gráfica antiga, a impressão não era perfeita, não é que nem o offset hoje. E aí some, a palavra você não acha. Aí tem que procurar em latim, porque está mal impresso, está faltando letra, não dá para entender o que é. Aí tem que procurar no latim, mas para você procurar no latim, uma coisa é você entrar no Google e pedir tradução para o inglês. É fácil, tem um monte de tradução. Outra coisa é o latim, é mais complicado. Aí vai daqui, vai de lá, só com o Espírito Santo, para conseguir então entender o que está acontecendo e ver a palavra que realmente foi colocada, depois de muita pesquisa. Né? E nós temos o original também ali em latim, ela consulta direto na Vulgata. Então,
Procure na fonte, procure beber na fonte límpida da Bíblia Sagrada verdadeira, que é essa azulzinha aqui do século XVIII. Aí você vai entender melhor. Não vai ter arrebatamento antes do anticristo. Nós vamos passar por tudo isso, pela grande tribulação. Nós vamos passar por tudo isso. Aí, hoje me questionaram assim, mas lá no Apocalipse fala que todo mundo tinha que ter a marca da besta. Então, todo mundo vai ter que ter a marca da besta, menos os escolhidos. Esses não terão. Esses não terão, fazem parte daquela multidão que se junta ao Senhor, que tem a marca de Deus. É isso. Não é que eles não vão tentar obrigar, eu já expliquei isso no vídeo de hoje, vão tentar obrigar das formas deles, mas você precisa dar o seu consentimento, de alguma forma você precisa consentir, senão a sua alma não vai pertencer ao diabo. Enquanto você não consentir, a sua alma não pertence ao demônio. Se você consentir, aí pronto, é a marca do demônio, a marca da besta. Mas se você não consentir e continuar firme na fé, aí então nós temos justamente a marca de Deus, a marca da fé, da sagrada face do Senhor sobre o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!